Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje o meu convidado é o professor e fisioterapeuta Paulo Vale. Paulo, por favor, fala pra gente como é essa experiência profissional ao longo de uma carreira de 30 anos. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. É uma experiência muito gostosa. Na verdade, eu acredito muito que a gente deve fazer o que a gente gosta. E no meu caso é exatamente isso que aconteceu. Não sei te dizer se primeiro foi a fisioterapia ou se primeiro foi a docência. Eu digo que elas se misturam ao longo da minha vida, tá? E eu sempre tive dentro de sala de aula, sempre tive dentro de universidade, ora estudando, ora ensinando, fazendo essa troca, né? E também nas empresas e também nos vários locais. Quer dizer, eu gosto muito de trabalhar com gente, eu gosto muito de conversar com gente. E Paulo, como que foi o início da sua carreira, o início da sua formação acadêmica e de que área que o senhor tem as graduações, as pós-graduações? Perfeito. Eu acredito que o início da minha carreira, como da maioria das pessoas, ele é muito complicado em termos do nosso país, porque muitas vezes os alunos com 17, 18 anos não estão preparados, eles não sabem o que eles querem fazer, né? Então, quando eu fui estudar, no primeiro momento eu não sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Até que depois de praticamente 2 anos, depois de estar fazendo um outro curso, né, eu comecei fazendo terapia ocupacional, aí que eu vi que eu realmente o que eu gostava é de fisioterapia, tá? Então eu estudei na Universidade Federal de São Carlos, né, fiz fisioterapia, e como eu estava dentro de uma universidade federal, a pesquisa sempre muito forte, né, muito presente, né? E uma das pessoas que eu gostaria até de mandar um abraço, um obrigado sempre ao Dirceu Costa, que foi meu orientador, não só na graduação, mas também depois, posteriormente, no mestrado e no doutorado, né? E ele, para mim, é um modelo de inspiração, assim como depois eu acredito que com todo o tempo a gente acaba sendo modelo para outras pessoas. Então, acredito muito nesse processo onde você, em primeiro momento, é ajudado e depois você ajuda outras pessoas, né? E essa questão de ajudar e ser ajudado é uma questão natural da profissão, né? O profissional, ele evolui compartilhando o próprio conhecimento. O senhor tem essa experiência, essa mesma impressão? Sem dúvida alguma, quer dizer, o professor, ele em sala de aula, né, ele sempre está ensinando, mas ao mesmo tempo ele está aprendendo, né? Então realmente existe essa troca, isso é fundamental. A pessoa que imagina que ser professor é só ensinar, ela está equivocada, porque nós não sabemos tudo, né? Muito pelo contrário. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, quer dizer, você vai aprender de outras formas, e principalmente com os alunos, com as pessoas que estão ali dentro da sala de aula, ou dentro de uma empresa, onde você está palestrando, onde você está dando um curso. Então, todos vão aprender ao mesmo tempo. E do ponto de vista do conhecimento técnico, né, para ensinar ou para exercer a atividade de fisioterapeuta e também dos conhecimentos das soft skills, né, dos conhecimentos relacionados ao comportamento. Como que foi durante a carreira do senhor o aprendizado disso a ensinagem, né, digamos, se a gente pode falar dessa forma, né? Eu vou ser muito sincero para você. No início da minha carreira, como da maioria das pessoas, né, há 30 anos atrás, não se pensava, né, em soft skills, não se pensava em nada disso, né? Então eu diria assim, que a gente acaba aprendendo muito com os nossos erros. Agora hoje, sem dúvida alguma, as informações elas estão cada vez mais indo para esse lado, né, para o lado do comportamental, para o lado do emocional, e faz sem dúvida alguma toda a diferença. Então não adianta você ter só a sua formação técnica, acadêmica, se você não tiver essa formação comportamental, que faz toda a diferença, né? Eu vou dizer, não só no meu segmento, enquanto docente ou enquanto fisioterapeuta, mas eu tenho certeza que para qualquer profissão, elas precisam e elas são fundamentais, né? Tanto que, por exemplo, nas minhas palestras, nos meus cursos, eu trabalho com resiliência, eu trabalho com inteligência emocional, né? Então, coisas, se você me perguntasse há 30 anos atrás, eu não ia saber te responder, né? Por quê? Porque não era algo tão estudado, tão falado, como hoje nós estamos tendo, né? Ou através da mídia, da internet, ou por livro, mas é um assunto que está em voga e que precisa realmente ser discutido, ser debatido, porque faz toda a diferença. E importante porque o mundo evoluiu, né? O mundo evoluiu, as ferramentas evoluíram e o conhecimento foi aprimorado muito pelo estudo estudo acadêmico. O senhor, pesquisador também e palestrante,
O senhor estava me falando que o senhor trabalha desde o Rio Grande do Sul até São Paulo. Conta um pouquinho desse viajar do senhor como palestrante. Na verdade, assim, como é que começou a minha carreira, né? Como eu estava dentro da universidade, falei, né, do Dirceu Costa, eu sempre acompanhei ele em vários congressos, em vários eventos. Então, dentro da área, né, de atuação, dentro da fisioterapia respiratória, existe até hoje um evento, que é a cada 2 anos, um congresso. E o que aconteceu comigo é que esse congresso ele iria acontecer no Rio de Janeiro, né, e o Dirceu me levou, que ele precisava de uma equipe para estar ajudando, ele estava coordenando todo o evento. E nesse evento, network, que é algo fundamental, né, cada vez mais, Sim. e isso há 20 e poucos anos atrás já acontecia, eu acabei conhecendo um outro fisioterapeuta, professor também, que me fez um convite, porque na época eu já estava fazendo mestrado, para ir para a universidade que ele trabalhava. Então, lá no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, na Unicruz, né? Eu lembro como se fosse hoje, em outubro de 1996. Né? E foi um bate-papo que nós tivemos ali no hotel, na hora do café, e ficou por isso mesmo. Quando foi em fevereiro, ele me ligou, né, na época nem era celular, era telefone ainda, e falando, ó, Paulo, eu preciso que você, semana que vem, esteja aqui. Você vai? Eu falei, eu vou. Né? E aí eu fui para uma cidade que eu não conhecia, a única pessoa que eu conhecia era ele, mas que eu tinha num bate-papo do café da manhã. Né? E eu diria assim, que foi transformador na minha vida. Por quê? Porque tudo que eu aprendi lá e que eu pude levar foi assim fundamental. Então, uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei lá, eles me propuseram para criar pós-graduação lá no Rio Grande do Sul. São muitas universidades comunitárias, então não existe dono, mas a própria comunidade que administra. Então falaram, Paulo, vamos montar? Vamos. Com o dinheiro que, entre aspas, é o lucro, nós vamos montar o laboratório. Né? Então foi assim que nós fizemos. Eu trouxe vários professores de São Paulo, professores da Federal de São Carlos, para dar aula na pós-graduação, e foi assim que nós montamos o laboratório. Eu imagino que para montar esses laboratórios, para montar os cursos, ou mesmo ao longo de toda a jornada profissional do senhor, não foi tudo muito fácil, né? Eu acho que o senhor enfrentou bastante desafios. Perfeito. E como foram esses desafios? Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, eu não falo em problemas, eu falo exatamente em desafios, né, que eu acredito que é o que nos move. Né? Então o primeiro desafio foi estar num lugar que você não conhece ninguém, né? Estar numa outra realidade muito diferente, né, o Rio Grande do Sul, que hoje eu tenho assim, um carinho muito grande porque realmente me acolheu, só que num primeiro momento a gente não sabe como é que vai ser. Né? E criei vários amigos e ainda tenho hoje, e que isso foi aumentando cada vez mais esse contato. Né? Depois eu tive ex-alunos que vieram para São Carlos fazer o mestrado, que vieram para São Carlos fazer doutorado. Então, assim, de uma forma ou de outra, eu fui a ponte para várias pessoas, para a gente poder pra fazer esse intercâmbio de conhecimento, de técnica, de aprendizado. E dentro da carreira do senhor, dentro desses aprendizados, desses relacionamentos, de toda a experiência que o senhor adquiriu e compartilhou, qual é o grande ponto ou os grandes pontos positivos que o senhor pode compartilhar com a gente? Grandes pontos. Primeira coisa, gratidão. Gratidão. Para as pessoas que te abrem caminhos, né? São as pessoas que eu costumo dizer que são pontes, como eu falei, né? Que isso também não suba a cabeça, que infelizmente a gente tem vários colegas que acabam se perdendo, né? E eu sempre falei, porque nessa universidade eu virei diretor e outras também depois, né, ao longo do tempo, mas é uma profissão e é uma função que você está, você não é um diretor, você não é um coordenador, né? Então acho que é importante que as pessoas pensem que nós estamos de passagem. Então naquele momento que você está num cargo, que você aproveite ao máximo e que você possa crescer com as pessoas, né? E não aproveite da posição, aproveite do cargo, para se manter, para criar panelinha, para criar alguma coisa ao seu favor. Né? E sim pensando no todo o grupo, pensando em todos. Mas é importante isso que o senhor falou, porque esse nível de pensamento, né, de conclusão, ele só vem com a maturidade profissional. Não é todo profissional que está disposto a isso. Né? Ele se enxerga como permanente em uma função ou uma permanente em um cargo, e a gente sabe que a vida é feita de ciclos, né? E faz parte do ciclo profissional fechar e entrar num ciclo novo. É isso mesmo? Com certeza. Eu gosto muito de música, né? Então ali para mim Lulu Santos, né, como uma onda no mar é isso, né? Quer dizer,
aquele mar, aquela onda, ela vai passar. Então você tem que saber aproveitar o máximo possível aquele momento, mas é aquele momento. E ele vai te servir de lição para que você construa o seu futuro, né? O senhor já contou algumas situações para a gente, né, no caso da Faculdade Comunitária do Rio Grande do Sul, mas existe mais algum case que o senhor pode compartilhar com a gente, um case de sucesso que o senhor guarda? Acredito que são vários, né, mas um que o senhor possa compartilhar com a gente? Eu acabei ficando alguns anos lá, e aí depois eu fui para São Paulo. E em São Paulo eu assumi a direção de uma universidade, e me foi proposto, na época, montar o mestrado, né? E eu acabei montando o mestrado em fisioterapia. E o que é interessante, para quem é da área e que não só trabalha com graduação, vai saber o que eu estou falando. A grande dificuldade que é você criar programas de mestrado, programas de doutorado no Brasil, devido à grande exigência. E que isso é importante, não dá para você não ter exigência, porque senão vira bagunça, né? Então, assim, é algo bastante difícil, e eu tive a satisfação, não sozinho, é claro, mas com uma equipe, de criar nessa instituição um mestrado em fisioterapia, que na época eram pouquíssimos no país, né? Porque o que acontecia? O fisioterapeuta ele ia fazer o mestrado, assim como eu fiz, na fisiologia, na anatomia, em áreas básicas, porque naquela época não existia nem mestrado e nem doutorado em fisioterapia. Posteriormente, com a evolução da profissão, que aí começaram a criar esses programas. E é interessante porque isso mostra 30 anos de carreira, no início, tudo é um pioneirismo, né? Mas também a gente pode fazer uma comparação com o nosso próprio tempo hoje, em que o avanço tecnológico e a quantidade de ferramentas ou possibilidades também faz com que a gente se promova um pioneiro em tempos atuais. Sim. O senhor tem essa sensação, como eu tenho, de que é preciso se renovar constantemente? Com certeza. Se a gente for pensar, a fisioterapia de hoje não é a mesma de 30 anos atrás, como o professor na sala de aula não é o mesmo, né? Então hoje está se utilizando muito da tecnologia, da inteligência artificial, coisa que é fundamental. Então você consegue hoje um paciente neurológico que não teria condições nenhuma de se movimentar, você consegue, entre aspas, fazer milagre. Por quê? Porque você tem equipamentos, você tem estrutura que antigamente não tinha, né? Então você está conseguindo dar muito mais qualidade de vida para pessoas que ficariam o resto da vida na cama, né? Paulo, sensacional, porque para mim, né, que está aqui constantemente entrevistando alguém, é enriquecedor esse compartilhar dessas experiências, né? Eu já gostaria de agradecer o senhor pela presença aqui, a disponibilidade, né, quase Natal. E eu peço que, né, já tá chegando ao final da nossa entrevista, que se o senhor puder, compartilhe com essa nova geração, ou com esse profissional que quer fazer uma transição de carreira, que as pessoas que queiram essa mudança, né? O que o senhor pode falar para essa nova geração? Eu acho que o grande recado é você precisa saber o que você gosta, você tem que fazer o que você gosta. Eu sempre falo em sala de aula, falo em curso, você tem que ter sangue no olho. Então, quando você vê a pessoa falando de algo que ela gosta, ela muda o olhar, né? Então, isso que o jovem precisa saber, e o professor precisa estar entendendo e sentindo o que é que realmente a pessoa gosta, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com PNL, Programação Neurolinguística. Então, você precisa também descobrir, porque as pessoas têm habilidades e competências que muitas vezes elas estão adormecidas, né? Então, é importante que o professor, é importante que alguém possa descobrir quais são as habilidades que essa pessoa tem. Porque muitas vezes ela tem uma facilidade para ir para um caminho e às vezes ela escolhe um caminho inverso. Ou por pressão dos pais, ou por pressão de alguém, não, quero que meu filho tenha a mesma profissão que eu. Quer dizer, a pessoa vai seguir algo que ela não gosta, né? Então é importante que realmente existem, né, instrumentos que possam medir, que possam avaliar qual é a habilidade, qual é a competência que esse jovem tem e que realmente ele possa fazer aquilo que ele gosta. Porque a garantia de sucesso, sem dúvida alguma, que vai ser muito maior. Fantástico. Agradeço mais uma vez o senhor ter vindo aqui. Para você, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês
e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.